com base em um artigo científico. Vou falar um pouquinho mais dessa parte teórica das bases biológicas da inteligência e vou trazer no finalzinho uma situação prática, uma forma prática de você aplicar esse conhecimento. Eu espero que essa aula seja proveitosa para você. Se eu falar alguns termos que sejam muito complexos ou algo que você não entenda, você pode me perguntar. E o objetivo é que essa discussão seja mesmo para ampliar o seu repertório, o seu conhecimento em relação a esse assunto, porque muitas vezes a gente vê que é um assunto que fica um pouco superficial e a gente, ao se aprofundar nisso, deixa o seu conhecimento mais sólido e com isso fica mais fácil de você aplicar o que for preciso depois para colocar em prática. O título do artigo é esse, né, As Bases Biológicas da Inteligência, e o objetivo é falar um pouquinho de como é a inteligência à luz da neurociência. Mas primeiro a gente tem que entender, né, é bom a gente discutir o que é a inteligência, quais os conceitos que estão por trás disso, o que de fato a gente pode usar na nossa vida para aprimorar a nossa inteligência. Então, quando a gente fala sobre inteligência, né, primeiro a gente tem que saber qual a importância de falar sobre isso. É importante ter em mente que ela varia com o tempo, depende muito da memória, e aí isso retoma aquilo que eu sempre falo, né, no dia a dia aqui do Instagram, que todo aprendizado ele envolve a nossa memória, requer que a nossa memória esteja ativa, e isso volta para aquele conceito um pouco equivocado de que a gente não deve memorizar as coisas, mas na verdade isso é um pouco errôneo de se dizer. Então, a inteligência varia com o tempo, depende da nossa memória, e o mais importante para você aqui, para mim também, né, que ela pode ser aprimorada. Então, quando a gente pensa o que é inteligência, né, acaba sendo um conceito meio vago, meio que não tem como a gente medir, não tem como a gente entender de fato, né, na prática como é que isso funciona. As primeiras definições de inteligência vieram lá na década de 20 e foi definida basicamente que a inteligência é aquilo que o teste é capaz de testar. Isso porque com a medida da inteligência ela fica mais palpável, fica mais fácil de entender como ela pode ser aprimorada, como ela pode ser melhorada, o que atrapalha na inteligência, e fica mais fácil de manipulá-la. Então, hoje em dia a gente refere muito à inteligência em relação aos testes, como ela é medida, como ela é definida. Aquele teste de QI, que é o coeficiente de inteligência, que tem algumas controvérsias, muitas pessoas criticam, mas na verdade eu vou explicar para você um pouquinho melhor sobre como ele funciona, né? Porque qual a importância de usar esse parâmetro. Mas ele não... E a gente às vezes também tem um conhecimento superficial do assunto, né? Acha que o teste de QI ele não reflete muito bem a inteligência, porque o que a gente conhece é aquilo que está no Google quando a gente digita lá, né? O que é inteligência, eu vou medir minha inteligência, mas na verdade o teste de QI ele não é feito assim de uma forma tão simples como esses testes que a gente encontra gratuitos na internet. Ele é um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais detalhado. E, de fato, o que eu vou contar para você ao longo dessa aula é que ele é, sim, capaz de medir a inteligência e é uma métrica usada em algumas situações. Então, apesar dessa definição, né, que a inteligência é aquilo que o teste é capaz de testar, existe, de fato, hoje em dia uma definição um pouquinho mais ampla, que acaba sendo um consenso, né, e onde a inteligência, eu vou colocar aqui para você acompanhar. A inteligência é a nossa capacidade, a nossa habilidade de racionalizar situações, de planejar, de resolver problemas, de pensar de uma forma abstrata, de compreender ideias complexas e aprender rapidamente uma informação nova e também aprender a partir da nossa experiência. E aí quando eu falo, né, isso, eu quero que você veja, pense, reflita em relação a cada um desses conceitos. Porque quando eu falo, né, o que é racionalizar uma situação, o que é racionalizar um problema, o que é resolver um problema, pensar de forma abstrata, né, sair daquilo que você está vendo e expandir a sua forma de pensar, tudo isso são situações que você precisa incorporar para que consiga também desenvolver sua inteligência, e isso vai fazendo com que você aprenda cada vez mais. Então, a inteligência ela não fica só naquilo da nossa capacidade de ler um livro, de uma habilidade acadêmica, às vezes bem em uma tarefa ou outra, ser esperto em uma coisa ou outra.
a inteligência é um conceito um pouquinho mais amplo, mais abrangente do que isso. E isso pode ser, inclusive, um problema porque muitas pessoas acham, né, que ler muitas coisas, assistir muitas aulas, consumir muito conteúdo simplesmente já te garante que você seja inteligente, que você tenha muito conhecimento a respeito daquele assunto. E, na verdade, não é bem isso. É preciso que você amplie e associe todas as áreas de conhecimento, porque é isso que vai definir que você está desenvolvendo a sua inteligência, que você é capaz de resolver problemas de diferentes formas, e é essa habilidade que é muito buscada no mercado de trabalho hoje em dia e nas diferentes situações, que é isso que interessa para as pessoas, né? A nossa capacidade de pensar fora da caixa, basicamente. Então, quanto mais inteligente uma pessoa é, de uma forma que acaba sendo refletida nesses testes que medem a inteligência, como o teste de QI, essa nossa capacidade de pensar fora da caixa, de pensar, de ter aqueles insights, de ter aquelas ideias, de pensar de uma forma inovadora, e isso é o que eu acho que cada um de nós deveria buscar desenvolver. Existem algumas teorias, alguns conceitos que ainda são discutidos, mas são diferentes vertentes da definição de inteligência, em que uma das primeiras definições veio lá também na década de 20 com o Charles Spearman, que tinha um conhecimento muito amplo de estatística, muito bem definido de estatística, e ele propôs, com base nesses testes, definir esse conceito de inteligência que se baseava em duas vertentes, basicamente. E esse é um dos modelos mais influentes hoje em dia, e ele acabou sendo representado, sendo definido como um fator geral de inteligência, ou seja, toda a nossa inteligência, a nossa capacidade de relacionar cada uma das áreas e interligar, associar as informações, foi definido como o fator geral de inteligência, que ele é simplesmente representado como G. E ele é baseado em dois subfatores, em duas categorias, basicamente. A nossa inteligência edutiva, que é a denominação, né, de inteligência edutiva, que é a nossa capacidade de abstrair ideias novas, ter novas compreensões a partir de situações ou do evento que a gente acaba lidando no dia a dia. E o outro... tem muito essa inteligência edutiva, né, que é um dos fatores para esse fator geral da inteligência, é a nossa habilidade de gerar novos significados a partir dos estímulos externos, ou seja, ficar de frente com o problema e encontrar uma solução para esse problema, uma solução que seja eficiente, ou seja, que seja rápida, que gaste menor energia, que tenha um alto custo-benefício. E o outro fator, né, a outra vertente desse conceito de fator geral de inteligência é a que a gente chama de inteligência reprodutiva, ou seja, a nossa capacidade de reutilizar as informações já aprendidas, ou seja, reproduzir um conteúdo adquirido previamente. E aí, quando eu falo nessas duas categorias que compõem essa teoria da inteligência, do fator geral de inteligência, é bom você pensar de qual desses dois fatores são mais desenvolvidos em você. Por exemplo, quando eu falo de inteligência reprodutiva, será que hoje em dia aquilo que você aprende, você acaba só reproduzindo, só incorporando ideias que já são definidas, que são ideias de outras pessoas? Ou será que você assimila essas informações e acaba também desenvolvendo a sua própria ideia, desenvolvendo a sua opinião com base no que você aprende? Então, pensa a respeito desses dois conceitos, porque de fato, né, a inteligência que mais é valorizada hoje em dia, a característica que é mais valorizada é essa de inovação, não que você precisa inventar a roda novamente, mas sim que você precisa arrumar um jeito novo para chegar a uma solução para determinado problema. Então, e não só em relação a mercado de trabalho, a emprego, a estudos, mas em relação à adaptação. Todos os problemas que você encontrar no seu dia a dia vão depender da sua adaptação para lidar com eles e resolver problemas dos quais você ainda não tem experiência. Então, quanto melhor você lidar com essas situações, melhor você vai se sair perante ela. E aí tudo isso que eu falo assim, pode parecer
Carol, né? Reparando sempre a minha roupa. Isso que eu falo pode parecer um conceito abstrato, uma coisa, nossa, mas o que é resolver um problema? O que é nos adaptar? Qual a situação de fato, né, acontece na prática? Ai, amiga, eu te amo também. Então, a gente utiliza, na verdade, essas duas categorias de inteligência, né? A inteligência edutiva, aquela nossa capacidade de ter uma nova ideia, uma nova compreensão a respeito de uma situação. E a nossa inteligência reprodutiva, ou seja, aquilo de reproduzir um conceito que a gente já sabe. A gente utiliza isso o tempo todo. Por exemplo, se a gente está fazendo uma prova de matemática na escola, né? Quando a gente faz uma prova de matemática. Por mais que a gente use esses conceitos que a gente aprende na sala de aula, que a gente vê em livros, que a gente assiste, que alguém ensina pra gente um conceito, por mais que a gente queira reproduzir esse conceito, na verdade, para fazer uma prova, para fazer uma entrevista, para situações desse tipo, a gente precisa mesmo de adaptação, a gente precisa do conhecimento que vai nos permitir raciocinar e racionalizar e resolver aquele problema, aquela situação nova com novas ideias, ou seja, não simplesmente reproduzindo aquilo que a gente já viu. E da mesma maneira, né, para profissionais da área da saúde, para pessoas que lidam com pacientes, se você está com um paciente ali na sua frente, nenhum paciente vai ser igual ao outro. Então você precisa, a partir daqueles dados, pensar, tentar associar as informações, claro, com base naquilo que você aprendeu, mas de uma forma que você associe, relacione e conecte cada uma dessas informações que você sabe para chegar a um novo diagnóstico, para chegar a uma interpretação que possa ser benéfica para aquele paciente. Então a gente chega em conclusões novas a partir dessa análise do que a gente já sabe. E aí vem a importância de se criar uma métrica, né? Porque quando eu falo de cada uma dessas características, é interessante ter uma métrica para mensurar qual é a inteligência, para que ela seja, qual é o nível de inteligência de cada uma das pessoas, de cada grupo de pessoas, para que ele seja capaz de ser avaliado e aprimorado. Vários estudos já mostraram que esses níveis de inteligência, né, e um dos exemplos mais conhecidos é esse coeficiente de inteligência, que é o teste de QI, ele está relacionado a algumas características, por exemplo, ao desfecho na vida, né, se a pessoa vai se dar bem na vida ou não, ou seja, se ela vai ter um bom emprego, se ela vai ter um bom salário no futuro. E isso acaba estimulando as pessoas que têm esse conhecimento, que sabem desses níveis, para que elas se desenvolvam e busquem de fato também atingir esses objetivos mais vantajosos e melhores. Da mesma forma, a inteligência, esse nível de inteligência que foi medido pelo teste de QI, né? Que eu já te expliquei, não é simplesmente aquilo que a gente coloca no Google e faz lá uns testes de lógica, um teste de matemática, interpretação, mas sim um teste um pouco mais detalhado e é preciso uma avaliação mais complexa para que chegue a uma acurácia em relação à sua inteligência. E esses níveis, esses valores de inteligência já foram relacionados também com os níveis de mortalidade. Foi mostrado em alguns estudos em pessoas que fizeram os testes quando crianças e elas foram acompanhadas ao longo de 20 anos na sua vida, foram mostrados que essas pessoas elas morriam menos, ou seja, as pessoas mais inteligentes elas tinham mais capacidade de adaptação e por isso, talvez por isso, né, elas conseguissem sobreviver mais perante diferentes situações. Então, alguns diferentes estudos já mostraram isso, que a inteligência também ela é importante na tomada de decisões e isso pode estar relacionado com os níveis de mortalidade. E aí o que eu quero falar um pouquinho mais nessa aula é em relação às bases biológicas que estão por trás desses testes e dessa característica da inteligência que é medida, que é feita com essas métricas. Ou seja, fazer uma tarefa específica requer uma área específica do cérebro. Por exemplo, num teste de matemática em que a gente utiliza frações ou algum assunto específico,
existem pessoas que vão se sair melhor nesses testes e pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldade. As pessoas que se saem melhor, aí a gente pensa, né? Elas se saem melhor porque elas têm elas são mais inteligentes de uma forma geral, esse fator de inteligência delas é maior, ou elas possuem uma área do cérebro mais desenvolvida que as possibilite se sair melhor nos testes. Ou ainda seria algum assunto específico, ou seja, será que por acaso ela só sabe aquele assunto muito bem e foi bem naquela avaliação? Ou será ainda que essas pessoas que se saíram melhor, elas só praticam mais esse tipo de atividade, elas estudam mais esse assunto, têm mais familiaridade com o tema, e por isso elas se saíram melhor no teste? Então, quando a gente pensa nessas perguntas, é importante ter em mente que não é uma coisa isolada. Todas elas estão interligadas e cada uma delas contribui um pouquinho para contribuir em algum grau para esse resultado. Ou seja, se uma pessoa sabe muito o assunto, talvez ela tenha uma área do cérebro mais desenvolvida, talvez ela tenha estudado melhor um assunto, talvez ela tenha o seu nível de inteligência seja maior. Então, não é uma coisa isolada, mas as coisas estão interligadas. E as pessoas, elas acabam sendo muito boas em resolver problemas de determinadas áreas e não em outras. E quando eu falo o que caracteriza a inteligência de uma pessoa é que ela consiga interligar todas essas áreas e que seja capaz de resolver problemas que estão relacionados a múltiplos fatores e não de uma área específica. E é por isso que eu falo também e que eu recomendo sempre que você estude não só aquilo que você é obrigado a estudar, aquilo que está na sua grade curricular da faculdade ou de algum curso que você faça, mas aquilo que você goste. E com isso você vai ter uma motivação maior, você vai ter um ânimo, vai se sentir mais estimulada a estudar um determinado assunto e vai conseguir se aprofundar nas áreas que estão relacionadas a ele. Então não se restringe, tente não se restringir a uma obrigação de estudos, mas algo que você goste. Comece aos pouquinhos que com o tempo você vai conseguir se aprimorar e isso vai acabar influenciando na sua inteligência como um todo. Uma outra característica que envolve essas bases biológicas, né, que a gente pensa em relação à biologia, em relação à nossa formação, existe um fator genético para a inteligência? Eu posso dizer que a minha inteligência ela tem uma influência hereditária, ou seja, o que os meus pais, o que os meus avós estudaram, que eles têm de inteligência desenvolvida no cérebro, a estrutura cerebral deles, eu herdei isso deles e isso influencia no meu nível de inteligência? E existem alguns estudos a respeito desse assunto e quando eu falo isso, né, a inteligência ela pode ser dada, ou seja, se o seu pai é muito inteligente, você também vai ser muito inteligente. É muito difícil e muito perigoso simplificar esse tipo de associação, porque não é bem assim. Como eu falei no exemplo anterior, né, a pessoa que é capaz de resolver determinado problema de uma área específica, mas não porque ela tem uma inteligência geral alta, porque ela estudou muito aquele assunto, porque ela praticou muito, porque ela sabe, porque ela gosta. Enfim, todos esses fatores estão relacionados e quando eu falo de genética é a mesma coisa. Não é um único fator que vai definir, que vai caracterizar a sua inteligência, mas a genética ela tem sim o seu papel, a sua participação no desenvolvimento. E aí eu vou te falar um pouquinho como isso acontece. Existem, lá desde o século XIX, né, alguns estudos que mostraram que a inteligência ela pode ser transmitida por um ou outro fator genético de uma geração para outra, mas é bom a gente ter cautela na hora de falar dessas informações, porque quando eu falo de genética, né, principalmente por ter minha formação em genética, ter o meu doutorado em genética, não é simplesmente um único fator, uma única região do nosso gene, do nosso genoma que vai ser responsável por essa característica da inteligência, mas sim os fatores que estão associados. Então eu vou te dar alguns exemplos, eu vou falar um pouquinho melhor. Por exemplo, a genética, ela já foi demonstrada que ela está
que ela influencia na formação do nosso cérebro, na composição, na estrutura do nosso cérebro e em algumas regiões cerebrais. Apesar disso, não dá pra gente falar de um único fator genético que é responsável por essa característica. Existem alguns genes que estão envolvidos na nossa inteligência e eles podem estar mais relacionados, mais intimamente relacionados com algumas variações, com essas variações muitas vezes morfológicas, ou seja, estruturais do nosso cérebro, e não de fato na nossa capacidade de compreensão, na nossa capacidade de pensamento, da nossa característica cognitiva, ou seja, a inteligência de fato, Então a genética, ela está mais associada com uma coisa física do que com uma coisa com a nossa inteligência abstrata, a nossa capacidade de pensar. Existem evidências que em crianças a genética ela tem uma influência maior nos níveis de QI, ou seja, existem alguns fatores genéticos que têm uma influência mais direta para crianças nos níveis no coeficiente de inteligência, o que foi medido através daqueles testes. Quando eu falo isso, a gente precisa ainda pensar o que mais precisa ser considerado nesse contexto. Será que é uma coisa assim tão direta? E aí, a importância de você entender um estudo científico, de pensar a respeito das evidências científicas, ter um conhecimento de uma estrutura de um artigo, saber interpretar um artigo, porque quando você vê esse tipo de associação, nas crianças a genética ela tem uma influência maior no QI. Será que é tão simples assim? O que mais a gente precisa pensar a respeito desse conceito? Então, tenta sempre ampliar o seu conhecimento, ler diferentes áreas, estudar diferentes áreas, mas claro, áreas que você goste, que você se sinta estimulado, porque isso vai ajudar você a pensar fora da caixa, a ter mais criatividade para encontrar soluções de problemas complexos, e esse acaba sendo um problema, Encontrar uma explicação biológica para uma associação que foi descrita em um estudo científico. Então, quando eu falo isso, da genética e o QI em crianças, o que mais que a gente precisa considerar? Esses estudos, eles precisam avaliar também se existem outros fatores que influenciam no QI, que podem estar confundindo a associação encontrada com a inteligência. Por exemplo, será que as pessoas que têm maior QI, será que essas crianças que têm um QI maior, elas vivem no mesmo ambiente? Por exemplo, aquelas pessoas que têm um nível socioeconômico menor, que passam mais dificuldades financeiras, que acabam tendo por causa disso alimentação mais deficiente, isso vai influenciar no desenvolvimento da sua inteligência. Então, será que essas crianças que têm um nível socioeconômico menor, que vivem em determinadas regiões, elas também vão estar incluídas nesse grupo de que a genética influencia o QI? Então, tudo isso precisa ser considerado, e aí é importante sempre você pensar, quando fala de genética, na associação, na interação em um conceito que é chamado de interação gene-ambiente, ou seja, a sua genética e a relação dele com o ambiente em que você vive. Por exemplo, o que é mais conhecido, quando eu falo assim de interação gene-ambiente, aquela doença que é avaliada logo que a gente nasce, a fenilcetonúria, uma doença metabólica em que as pessoas que têm essa doença não são capazes de metabolizar um aminoácido, e isso acaba acarretando alguns problemas ao longo do desenvolvimento da criança. Então, logo que a gente nasce, é feito no teste do pezinho a avaliação metabólica para essa doença, mas essa doença é uma que representa muito bem esse conceito de interação gene-ambiente. Por quê? Apesar de ser uma doença com característica genética, uma doença que tem um gene que é responsável pela doença, apesar dela ser genética, essa doença só vai se manifestar se houver exposição àquele fator que é o fator prejudicial, ou seja, se o ambiente for capaz de ativar aquela característica. Ou seja, por mais que a criança apresente essa alteração genética que leva ao desenvolvimento dessa doença, da fenilcetonúria, se ela nunca se expuser a esse aminoácido que ela não é capaz de metabolizar, ela vai acabar nunca desenvolvendo a doença. Então, depende de uma interação do ambiente, depende da exposição ambiental, aquilo que a gente está exposto todos os dias. É uma relação bem direta. Aquilo que você come, aquilo que você é exposto à luz solar, ao seu ambiente, poeira, a poluição,
aquilo que você vê todos os dias. Então, essa exposição ambiental acaba influenciando no aparecimento das doenças. E quando eu falo de interação gene-ambiente, é disso que eu estou falando. E existem alguns estudos, e isso é bom que seja assim. Esses estudos, eles mostram que não existe de fato um único gene ou um fator genético específico que seja responsável pela variação entre as inteligências das pessoas. Senão, se fosse assim, né, seria muito mais fácil. Seria muito melhor a gente pensar que é fácil introduzir um tipo de genética nas pessoas, de manipular a genética das pessoas de forma que algumas fiquem mais inteligentes, mas não é tão simples assim. Em geral, né, todas essas características, a inteligência, as doenças, elas acabam não sendo uma característica que depende de um único fator. Então, aquela pessoa que tem uma performance física melhor, ela é capaz de correr mais rápido, ou aquela outra pessoa que é muito melhor em matemática, ou a outra pessoa que tem ideias muito boas. Isso não é uma única característica, depende da exposição ambiental, depende das experiências da pessoa, depende de fato da composição genética dela como um todo e não de um único fator genético. E, além disso, depende de fatores que ainda não foram estudados e não estão bem definidos. Então, nem tudo que a gente fala, nem tudo que você vê nos artigos são respostas completas para as perguntas que a gente tem. Apesar disso, eu vou citar 2 exemplos de genes que já foram relacionados com as diferentes inteligências, ou seja, foram associados com uma pessoa ser mais inteligente que a outra, pelo papel que esses genes desempenham no nosso organismo. E a importância de falar sobre isso é que muitas vezes esses genes específicos estão associados com uma ou outra doença. Então, aí sim, eles são passíveis de intervenção para que possa haver uma melhora, para que possa haver um tratamento para manifestação clínica daquela alteração genética. Então, os 2 exemplos que eu vou citar, o primeiro deles é um gene que se chama APOE, A-P-O-E. Algumas alterações, algumas sequências desse gene, elas estão associadas com a nossa capacidade de cognição, nossa habilidade cognitiva, algumas memórias episódicas, algumas capacidades de memorização de eventos que acontecem na nossa vida, a velocidade do processamento do nosso pensamento e a nossa capacidade de executar aquele pensamento. Então, a função desse gene no organismo é de reparar alguns neurônios, reparar o dano em alguns neurônios, nos neurônios. Então, as pessoas que têm determinada variante desse gene, elas acabam tendo associação com essas características que eu te falei. Elas acabam sendo melhores na habilidade cognitiva, são melhores na memorização de determinados episódios, na velocidade do processamento do pensamento e na capacidade de executar aquele pensamento. Apesar de que, né, falando dessa forma assim, que parece muito simples, ainda não tem como a gente usar esse conhecimento para nos tornarmos mais inteligentes, simplesmente modificando a sequência do nosso gene, modificando a estrutura do DNA de em determinado organismo. E um outro gene que eu quero falar com você é o gene COMT1. Vou descrever para você, a sigla é COMT. Esse gene, ele reduz a atividade de uma enzima que degrada a dopamina. É o nosso neurotransmissor de motivação, é aquilo que vai nos fazer desempenhar uma função em direção a um objetivo, não só um objetivo de vida, assim, né, falando de uma forma geral, mas um objetivo de ir buscar comida em algum lugar, de fazer um exercício físico, de ter algum compromisso no nosso dia a dia. A dopamina é a responsável por isso. Então, esse gene COMT, ele acaba interferindo na enzima que degrada a dopamina, e isso reduzindo a sua atividade, e isso faz com que a dopamina esteja presente por mais tempo na nossa transmissão neuronal e acaba afetando a sua função, a nossa busca, a nossa motivação
no córtex pré-frontal. E isso interfere também na nossa tomada de decisões. Então, os estudos eles ainda são muito preliminares, alguns acabam sendo controversos, mas a nível de conhecimento eu vou deixar esses 2 genes para você, se por acaso você chegar a estudar isso mais a fundo, você já sabe que esses 2 são exemplos de uma genética associada com os níveis de conhecimento. E além disso, existe uma correlação. Isso vai ficar para outra aula, né? Quando eu falo de associação, correlação, tipo de estudo, de segmento dos pacientes, isso vai ficar para uma outra aula para a gente falar dessas definições, mas a princípio o que eu quero que você saiba aqui é que existe uma correlação que ainda é um pouco fraca, mas já foi descrita por diversos estudos entre o tamanho da cabeça e o tamanho da cabeça e o volume dentro da cabeça, ou seja, o volume intracraniano com a inteligência. O que isso quer dizer? Quanto maior a cabeça das pessoas, quanto maior o que tem dentro da nossa caixa craniana, mais inteligentes são essas pessoas. E essa é uma correlação, quando eu falo que é uma correlação fraca, quer dizer o quê? Que nem sempre que uma pessoa tem a gente pensa, né, o cérebro que está dentro da cabeça, o cérebro, nem sempre as pessoas que têm um cérebro maior são mais inteligentes, mas essa correlação já foi de fato demonstrada. Aí é interessante você pensar também em termos evolutivos. A nossa complexidade cerebral vem da evolução e é isso que nos permite ser mais inteligentes que os outros organismos e as outras espécies. E aí, quando eu falo que essa correlação é fraca e que é preciso ter cautela para chegar a essas conclusões, né, para falar de uma forma assim tão direta, que quanto maior a cabeça, mais inteligente a pessoa, eu vou dar um exemplo de uma doença que ainda precisa de muitos estudos para que a gente atinja esse nível de correlação tão direto assim. Mas, de fato, os cérebros maiores, que têm maior volume de matéria cinza e têm o córtex mais fino, eles estão associados com uma quantidade maior de neurônios. Ainda não está muito claro como e por que isso pode levar a benefícios intelectuais, ou seja, como esse volume intracraniano, como esse cérebro maior, essa quantidade maior de neurônios pode beneficiar algumas pessoas em relação à capacidade cognitiva. A gente pensando assim, parece fácil fazer essa associação, mas não é uma relação tão direta. Só para lembrar, né, Ramon tá falando, né, que hoje ele comentou que a cabeça dele é menor. E aí é por isso que é importante lembrar que a correlação é fraca, que nem sempre essa correlação é verdadeira. O fato da cabeça ser maior, o cérebro ser maior, a pessoa é mais inteligente. Justamente porque eu conheço Ramon, eu sei que ele é muito inteligente. Então, o fato dele ter a cabeça menor não quer dizer que ele vá ser menos inteligente. E aí um outro exemplo muito claro dessa correlação fraca, né, dessa dificuldade de fazer essa correlação de tamanho da cabeça ou tamanho do cérebro, quantidade de neurônios para nível de inteligência, é a gente lembrar daquela doença, a macrocefalia, em que a cabeça é grande, a cabeça dos indivíduos que têm a doença é grande, mas é uma característica patológica. O cérebro maior nessas situações, nesses indivíduos, ele está associado, na verdade, com uma menor inteligência, com uma diminuição da capacidade cognitiva. Então, é importante lembrar sempre que quando eu falo de correlação, associação, estudos científicos, estatística, é preciso pensar em exemplos e outras situações para que a gente não chegue a uma conclusão equivocada. Eu vou falar rapidamente de mais uns 2 pontos aqui para a gente fechar a aula e quero deixar claro mais uma vez, é um consenso entre os diferentes pesquisadores e entre as diferentes áreas que a inteligência ela não depende de um único fator, mas sim de uma rede cerebral que precisa estar associada, que precisa estar interligada para chegar a uma capacidade cognitiva alta, ou seja, a nossa capacidade de pensar de uma forma resolutiva. Mais recentemente, né, com o desenvolvimento das técnicas e das formas de avaliar com os equipamentos, com a tecnologia, né, com a evolução da tecnologia,
os métodos, têm sido capazes de medir a nossa atividade cerebral, ou seja, muitos estudos já foram feitos nesse sentido dentro da neurociência, para que, com animais e com pessoas também, em que essas pessoas são pedidas para fazerem uma atividade, para pensarem, para responderem perguntas. Um exemplo muito bom de pensamento, de tomada de decisão, é aquele videogame, aquele joguinho de celular, de computador, o Tetris, onde a gente encaixa as pecinhas umas nas outras. A avaliação da atividade cerebral ela é possível hoje em dia através dessas técnicas, da tecnologia, e quando são pedidas para as pessoas responderem perguntas e fazerem essas atividades. Não é possível medir em tempo real como está a atividade dentro da atividade cerebral no momento em que a pessoa pensa, no momento em que a pessoa precisa responder uma pergunta, raciocinar e relacionar uma informação. Nesse momento, é como se fosse tirada uma foto do cérebro, fosse vista dentro do cérebro o que está acontecendo, quais as redes estão se manifestando, quais as redes neurais estão se manifestando, quais os sinais que estão sendo propagados ali, e aí sim os estudos são possíveis de serem feitos e é possível chegar a uma informação um pouco mais palpável, né, mais visível, de forma que assim a gente consiga ver quais áreas específicas do cérebro estão sendo manifestadas naquele momento. A outra imagem, né? Quando esses estudos são feitos, onde é medida a atividade funcional do cérebro, ou seja, no momento da tarefa é feita a avaliação de como o cérebro está funcionando, é feita uma visualização de como o cérebro está funcionando, isso permite medir qual é a eficiência da nossa transmissão de informações, quão eficientemente os nossos neurônios estão transmitindo a informação e como isso está relacionado à performance cognitiva, como essa transmissão de informação na hora que a gente está pensando em determinada situação, como isso vai se relacionar com a tomada de decisão em determinado momento, antes e depois desse momento. E a partir daí, a partir desses estudos, se chegaram a duas conclusões, basicamente. A primeira é que existe, de fato, não é uma única região que é responsável pela tomada de decisões e pela inteligência, mas sim uma rede neuronal complexa que envolve diferentes regiões do cérebro. E a segunda conclusão é que o cérebro de pessoas consideradas mais inteligentes, eles processam a informação de uma forma mais eficiente, ou seja, eles usam menos recursos cerebrais ou menos neurônios de uma forma para fazer a tarefa de uma forma mais rápida e mais bem feita. Ou seja, é como se o cérebro das pessoas mais inteligentes, apesar de possivelmente serem maiores e terem mais neurônios que das pessoas consideradas não inteligentes, eles são ainda assim mais eficientes. Eles são capazes de usar menos recursos, ou seja, gastar menos energia para se chegar à mesma solução e de uma forma mais rápida. E aí, sempre lembrando, né, essa definição de inteligência é dada, nesse caso que eu estou falando aqui na aula hoje, é dada pelos testes que medem a inteligência, e o deles mais conhecido é o teste de QI. Então, no caso dos testes, aí, o que acontece nesses estudos, né, que é medido a inteligência e o funcionamento do cérebro, a ativação funcional do cérebro em relação à inteligência. Nesses casos em que as pessoas menos inteligentes precisam responder a tarefas mais difíceis, precisam fazer testes mais difíceis, em geral, esses indivíduos acabam desistindo dos testes. Eles não tentam pensar muito, eles não tentam esgotar todos os recursos que ele tem, toda a energia que eles têm, e é possível, talvez, que isso interfira na correlação que os estudos demonstram, em que os recursos cerebrais mais eficientes, eles estão ligados a uma melhor inteligência. Isso porque os indivíduos que são considerados, né, que têm um QI menor, eles acabam desistindo do teste e não chegam a uma resposta, a uma solução para o problema. E, além disso, para finalizar essa aula, eu quero falar com você que os indivíduos são diferentes, nós somos diferentes uns dos outros e temos uma inteligência diferente uns dos outros também. Isso tem, eu falei para você, né? Pode ter um componente genético, pode ter um componente de vida, de experiência,
pode ter um componente de quanto você se expõe àquela situação, do seu nível de estudos em relação àquilo, do quanto você pensa a respeito daquela situação, daquele assunto. Mas, além disso, existe um fator que já está bem determinado, que é, por exemplo, a diferença de inteligência entre homens e mulheres. Não quer dizer que os homens ou mulheres são mais inteligentes uns que os outros, mas que existem, sim, já conceitos bem definidos que os homens são melhores em determinadas áreas e mulheres são melhores para se chegar à solução de problemas em outras áreas. Os homens, eles ativam uma região cerebral que é melhor, que é mais eficiente em tarefas cognitivas espaciais, quando os homens precisam pensar, por exemplo, de localização, precisam pensar em localização espacial dele para chegar à resolução de problemas nesse sentido. E as mulheres, elas são melhores na resolução de problemas verbais, de tarefas verbais, na execução de tarefas verbais. Então, apesar de existir essa diferença entre homens e mulheres, isso não quer dizer que seja impossível que uma mulher seja boa em relação à característica espacial, a tarefas espaciais, ou que um homem vá bem numa tarefa verbal. Mas, evolutivamente falando, essas são as características mais vantajosas que a gente herdou dos nossos ancestrais para que as mulheres sejam mais bem desenvolvidas em relação a que o cérebro das mulheres seja mais desenvolvido para que se desempenhe melhor tarefas verbais e que os homens tenham o cérebro mais desenvolvido nas áreas que desempenham tarefas espaciais. E aí, sempre que o que eu falar para você, eu gostaria sempre que você retomasse os nossos conceitos evolutivos, em que há 100 mil anos, há 50, 100 mil anos atrás, quais eram as tarefas que os homens e as mulheres desenvolviam, né? Numa população que era pequena, era nômade e precisava sempre viver em atenção, os níveis de alerta, pensando sempre na prioridade de reprodução e de manutenção da espécie, de alimentação. Os homens que saíam para caçar, eles sempre precisavam ter em mente essa capacidade de avaliação espacial. Então é por isso que eles acabam ainda hoje em dia dando essas características. E aí você pensa em relação às pessoas que você conhece, se os homens, né, que estão ao seu redor, no seu convívio, se eles não são muito melhores do que as mulheres em relação ao uso de GPS, a se localizar em determinadas ruas, a se localizar em relação ao mapa, isso de uma maneira geral, né? Sempre que eu falo essas associações, você se lembre que isso não é uma relação, não é uma regra, que não vai ser sempre assim, e que as pessoas, elas têm a sua individualidade e que pode acontecer de uma característica ser melhor ou pior em determinado indivíduo. E aí a gente ainda espera existem alguns efeitos que são esperados em relação à genética para associação com a inteligência e, como eu te falei, né, não é um único gene ou uma única característica, mas pode ser uma associação de diferentes regiões do nosso DNA que vão responder por efeitos na inteligência. E esses efeitos, eles são mais ligados à estrutura física do cérebro. E sim, a estrutura física do cérebro, o cérebro maior, é que foi demonstrado como estando associado a uma maior inteligência. Mas ainda assim, esses efeitos da genética, eles são pequenos se comparados com os outros efeitos. Apesar de que sim, existe um componente que pode ser hereditário. Isso tudo, né, que eu falei para você até então, significa que outros recursos, outras características, elas necessitam ainda de ser avaliadas para que se chegue a uma conclusão mais direta. Chegando aqui ao finalzinho da aula, se você tiver dúvida já pode mandar, mas para concluir, é que existem sim diferenças físicas entre as pessoas. Algumas áreas cerebrais, elas são ativadas de uma forma mais eficiente em determinados indivíduos, e isso pode estar associado com a exposição daquele indivíduo a essa situação, pode estar associado a um menor grau à sua genética, aquilo que herdou dos seus pais, dos seus avós, mas também o quanto o indivíduo estuda, o quanto o indivíduo se aprofunda e pensa em relação àquele assunto. E aí, eu vou voltar para você no comecinho da aula, que eu quero que essa seja a prática dessa aula, né? Que essa seja a prática que você vai levar para casa, de tudo que eu falei hoje.
foi isso, tudo que eu falei, né? Essas informações, elas foram baseadas naquela teoria da inteligência geral, que é definida como fator G, que é baseada nos dois fatores, né? Aquela inteligência edutiva, aquilo que a gente precisa pensar de uma forma inovadora, e aquilo e a inteligência reprodutiva, aquilo que a gente precisa reproduzir simplesmente do que a gente aprendeu. E aí o que eu quero deixar para você pensar é que você trabalhe esses dois fatores, esses dois subfatores, essas duas categorias, para que você amplie cada vez mais o seu repertório cultural, amplie o seu repertório intelectual, leia livros de diferentes áreas e tente sempre ler, estudar aquilo que você gosta, não só aquilo que você é obrigada, para que você consiga ampliar, e cada vez mais acumulando as informações, você vai conseguir de fato chegar a novas ideias, pensar a respeito desses assuntos. Então, tudo que eu falo para você no dia a dia, de estudo ativo, de simplesmente não escutar o que as pessoas falam de uma forma passiva, mas participar das aulas, fazer perguntas, estudar o que é passado para você nas aulas, estudar aquilo que você precisa, ver uma motivação, definir aonde você quer chegar com seus estudos, o que você quer fazer na prática com eles, se você quer ter um salário mais alto, se você quer abrir uma empresa, se você quer mudar de área, mudar de carreira. Veja qual é a sua motivação principal para que você consiga estudar as áreas que estão relacionadas a esse seu objetivo, e isso sim é que vai possibilitar que você se torne mais inteligente e consiga associar as diferentes áreas. E aí o Ramon pergunta, né, se é possível exercitar a inteligência para ficar mais inteligente. De fato, ficar mais inteligente envolve a formação de novas vias neuronais, não necessariamente a formação de novos neurônios, mas a formação de novas vias, novas ligações entre os neurônios que já existem. E sim, é possível você exercitar isso, não só exercitar, mas desenvolver essas novas vias. E aí você vai fazendo isso cada vez que você precisa se estimular. Por exemplo, cada vez que você precisa tomar uma decisão, levantar para fazer um exercício físico quando você quer ficar deitado, recusar um doce que você gosta muito porque você tem o objetivo de perder peso. Então, resumindo, é sair da sua zona de conforto. Quando você precisa pensar, quando você precisa gastar energia tomando uma decisão, não só uma decisão que vai influenciar a sua vida, mas uma decisão quando você está estudando, pensando, refletindo sobre o assunto, tentando relacionar aquele assunto com outras coisas, lendo um autor, interpretando o que aquele autor fala, pensando em diferentes hipóteses, em diferentes situações que influenciaram naquela escrita, naquela informação que ele escreveu. Isso faz com que você desenvolva novas vias de ligação entre os neurônios, e isso sim é que vai caracterizar que você se torne mais inteligente, e aí sim você vai conseguindo desenvolver a sua criatividade, ou seja, tomando decisões onde você pense fora da caixa, onde você pense de uma forma mais inovadora para chegar a soluções melhores, mais eficientes para problemas complexos. E é isso que resume basicamente a inteligência. Então, eu vou finalizar essa aula com essa conclusão, e eu espero muito que tenha sido proveitosa para vocês. Foi um pouquinho mais densa em relação às informações, e esse era o objetivo mesmo, trazer uma coisa mais, trazer um pouco mais de teoria de uma forma mais aprofundada, para que a partir daí você vá construindo o seu conhecimento, vá vendo em diferentes níveis aquilo que você precisa desenvolver, e assim vá vendo aquilo que você precisa estudar e ampliando o seu conhecimento nesse assunto. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui, Gabi, Fabiana, Ramon, vejo algumas pessoas aqui que eu não consigo ver direitinho qual é o perfil. Agradeço muito que vocês estão aqui, e se tiverem dúvidas, vocês podem me mandar. Sabe que eu tô lá nos stories todos os dias, a caixinha de perguntas está aberta, então vocês podem me mandar perguntas não só em relação a esses assuntos, mas vocês sabem que eu divido um pouquinho mais da minha vida pessoal lá também. Então a gente vai trocando as nossas experiências, e aí sim vai aprendendo uns com os outros.